Oi. Algumas pessoas, particularmente essas últimas 2 semanas, eu conversei com várias pessoas e estive dando uma palestra e falando um pouco sobre traumas, né? Como que os traumas acontecem e como que eles estão escondidos e como que eles acabam se manifestando. Puxa, eu não tenho todas essas respostas, tenho lido muito na minha área de psicanálise, então eu leio muito Freud, Jung, Lacan, são esses mestres que eu acabo lendo bastante. E o trauma, para a gente falar em poucas palavras, né? Segundo Freud, ele diz que tudo que nós somos, né, nós aprendemos de 0 a 6 anos. E depois a gente acaba repetindo a vida inteira. Então a repetição faz com que a gente sobreviva, a gente tenha o sentido de preservação. Ao mesmo tempo a gente acaba escondendo algumas coisas, né? Como que funciona, né? O trauma, ele é como se na hora que você tivesse uma situação muito difícil, você ainda é criança, você abrisse um buraco dentro de você, colocasse o problema lá dentro, e dentro desse buraco você jogasse muita terra, cimentasse, colocar um tapete e vamos viver a vida, né? Para viver a vida a gente cria os nossos mecanismos de defesa, são mecanismos importantes para o nosso desenvolvimento, mas quando nós ficamos somente presos a esses mecanismos de defesa, a gente acaba não vivendo aquilo tudo que a vida oferece. E aí os traumas, eles vão aparecer lá na frente. Então, quando a gente fica com isso guardado pra gente, né, a gente acaba não vivendo mais uma vida sadia, a gente acaba vivendo uma vida patológica. E aí a gente acaba, porque foi introjetado em nós algo diferente, aí nós, depois que foi introjetado, a gente projeta isso sobre as outras pessoas, né? E aí a gente acaba vivendo, a gente não se conhece. Então, para a gente entender um pouco sobre trauma, a gente precisa fazer uma autoavaliação, um autoconhecimento, e para a gente fazer isso é muito importante que você faça uma regressão, não a regressão especificamente que alguns profissionais fazem, eu digo regressão no sentido de voltar ao seu passado, coisa simples, né, de uma linha da vida, e entender como que foi seu nascimento, como que foi sua vida, né, como que foi você quando era na infância, como que você brincava com seus amigos, o que aconteceu, aquilo que está claro para você, aquilo que está obscuro para você, né? E isso um terapeuta pode ajudar muito, né, você nisso, porque os traumas eles estão aí, né, a gente percebe. E quando que há um trauma? Quando você repete as mesmas situações, principalmente num relacionamento. A gente tem tratado de algumas pessoas, você vê que a pessoa se separou, né, largou a pessoa que estava atualmente. Quando você olha para trás, você vê que ela vem fazendo isso no namoro, vários namoros, vários casamentos, vários noivados e tal. No trabalho, a pessoa acaba, eu sempre sou mandado embora, eu sempre saio, o que está acontecendo? Quando você olha para trás, você vê que a pessoa acaba repetindo, né? E às vezes, no meio dessas repetições, num tratamento, a gente pode chegar a algum trauma, aquilo que você colocou, enterrou e colocou ali. Então, o que deve ser feito com o trauma? Deve ser jogado luz. Quando eu jogo luz sobre o meu trauma, eu entendo, eu tenho possibilidade de não repetir mais e fazer diferente. Então, o trauma é algo que você tem dentro de você, que é preciso que jogue uma luz no seu autoconhecimento, alguém te ajudando, para que você possa entender por que você está passando por aquilo, e aí você possa ter outras possibilidades. Quando eu tiver 2, 3, 4, 5 possibilidades de uma situação, o meu trauma está resolvido. Quando eu não vejo saída, aí o meu trauma está me travando. Quando me trava, eu gero problema para mim mesmo e para aqueles que estão à minha volta. Então o autoconhecimento e a ajuda psicanalítica serve para que você conheça seus traumas, né, que é aquilo que está escondido dentro de você, e vai jogar luz. Jogando luz você tem possibilidade de fazer o que você quiser. São poucas palavras, é claro que a gente poderia falar
muito mais sobre isso, mas eu queria mais era despertar você que a gente tem traumas, claro, eu e você, mas que quando eu jogo luz sobre ela, eu acabo entendendo. Eu entendendo meus traumas, eu posso ter possibilidades de continuar ou modificar, tá bom? Forte abraço.